Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui na tela para você. Você tem acesso a todos os episódios do programa, aos destaques da semana e também aos caminhos para encontrar com a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. É fato, a tecnologia torna a nossa vida mais prática. Pedir um táxi deslizando o dedo pelo celular, fazer compras e obter informações num clique são apenas exemplos. Muitos adultos precisam de treino para lidar com tanta modernidade, mas as crianças parecem nascer sabendo utilizar tantos dispositivos, aplicativos e aparelhos modernos. Pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, feita com mais de 2.000 crianças e adolescentes no ano passado, mostra que 82% desses brasileiros navegam pelo celular diariamente e que 63% admitem não seguir orientações dadas pelos pais enquanto navegam na rede. Por essas e outras, a Sociedade Brasileira de Pediatria também já alertou para os benefícios e os malefícios do uso desses recursos tecnológicos pelos pequenos. Aqui no estúdio, eu recebo a Evelyn Eisenstein, membro do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a Aline Fonte, que é mãe de gêmeos e professora de Educação Física. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Ao longo da nossa conversa, também teremos a participação de Juliana Cunha, psicóloga e coordenadora da SaferNet Brasil. Eu quero começar com uma pergunta aqui no estúdio para você, Aline, que é mãe de gêmeos de 7 anos de idade. Como é controlar esse uso em casa? Eu tenho uma facilidade, estava até falando com a doutora Alina no camarim, porque eu moro numa casa, isso ajuda. Eu sou professora de educação física, então a minha visão do conhecimento do desenvolvimento motor ajuda. E assim, eu sou muito rígida, então eu gosto de regras, mas tudo é muito falado, muito conversado antes de eu impor as regras. Então, quando a criança entende o que é combinado, que são as combinações que servem para qualquer coisa, né? A combinação, fica mais fácil. Eles não têm tablet, eles não têm jogos, eles não têm celular. Então, já é fácil. E depois, eles só podem usar o meu telefone e um tablet bem vagabundinho lá que eu comprei, no sábado e no domingo, depois do almoço, para descansar. Mas quando você percebeu essa vontade deles de ter acesso a todos esses equipamentos, ao celular, aos joguinhos? Eu acho que em média assim uns 5 anos, porque foi quando os amigos começaram a aparecer com tablet e aí vinha sempre aquela história, mas eu não tenho, mãe, todo mundo tem. E eu sempre falei assim, que sorte a sua, filho. E eles percebem que é deboche e falam, não tô achando graça, mãe. Eu falei, mas você depois vai achar graça, porque você vai ver que é melhor não ter. Né? E de vez em quando eles usam, assim, não sou radical, mas o que eu puder fazer para eles não usarem, eu faço. Você limita. Evelyn, tem idade adequada para começar a usar esses recursos, esses equipamentos? Justamente é uma preocupação muito grande, né? Porque o que aconteceu? Os diapositivos foram ficando cada vez mais simples, né? Então, simplificados e cada criança vai lá só deslizar, nem é clicar, né? Deslizar. Passa o dedinho. Passa o dedinho e abre imagens, abre músicas, então... Tudo muito cheio de cor, de brilho, luz. Então, isso atrai muito a criança, né? Então, mas lógico que também temos que pensar que tem toda uma indústria atrás disso, fazendo joguinhos e coisa mais para criança. Mas dentro dessa atração, nós temos problemas também. Então, qual é a idade, né? A idade é a idade certa quando se começa a conversar com essa criança e entender. A criança não tem ideia quer dizer, quando ela vê na tela ou na televisão ou no smartphone, é uma imagem bidimensional. Uma coisa é ver um gatinho numa tela, uma coisa é você ver um gatinho, brincar com um gatinho. Então, a criança pequena não tem essa ideia do que é o fantasia, do que é o real. Então, nós temos que ter alguns cuidados.
Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria trabalhou com as recomendações. A idade certa é antes de 2 anos, nada. De preferência, nada. O máximo é poder estar falando, talvez, num FaceTime com um avô distante, mesmo assim na presença do pai e da mãe. De 2 a 5 anos de idade, no máximo 1 hora por dia, numa brincadeira, numa distração, num filme, num jogo, mas na presença do pai ou da mãe. Quer dizer, a criança precisa estar com a pai ou a mãe, né? A interação não é com a tela, a interação é com o pai e a mãe para poder explicar o que está acontecendo. A partir daí, então, com o entendimento da criança, né, aos 5 ou 6 anos, que é a idade que vão para a escola, então, com o entendimento e conversando com a criança, então você vai liberando. Mesmo assim, equilibrando o tempo que fica online ou numa tela e o tempo ativo, uma atividade na vida real, como nós falamos, né? Então, isso é importante, né? E você percebe que quando você acaba, de alguma maneira, essa é a palavra, né? Impondo outras atividades para os seus filhos, eles reclamam, mas depois eles acabam gostando, até se acostumam, tem algum retorno positivo disso? Sim. Por exemplo, tem final de semana que eles nem pegam. Não pegam, porque minha mãe, ela também era professora e a avó, sabe como é a avó, né? Cara, ela encheu eles de fantasia de tudo quanto é super-herói, de situações. Então, eu tenho uma caixa gigantesca. Antes de eu vir para cá, cada um estava vestido de um personagem que eles vão misturando e brincando. E eu falei assim, só de noite, quando o vovô estiver com vocês, para eu estar aqui, né, é que vocês vão poder ficar vendo filminho com o vovô. Então, isso foi legal, é legal. Isso é importantíssimo, Aline, o que você fez, né? Você conversou com eles, deu limite, deu regra, contou sobre o passado da vovó, eles todos querem saber um pouco do passado, né? E deu para eles uma alternativa, né? Nós estamos vendo o que você fez, na verdade, é fortalecer o vínculo mãe e filhos. Isso é o mais importante, né? Nós estamos vendo muito problemas de crianças que ficam nos jogos online, no jogo virtual, porque existe, na verdade, um abandono afetivo, né? Então, Total. A criança não tendo o que fazer, vai lá, né? Não tem o que fazer, então vai lá e vai para o jogo. E aí a gente tem problemas. Esse vínculo afetivo que a senhora está falando, por exemplo, dentro do carro, eu nunca botei tela. Porque a gente fala tanto, eu falo demais, falo pelos cotovelos. E um deles também. Então, a gente fala tanto que às vezes tem aquela briga, sabe? Não, agora é minha vez, sou eu que estou falando. Então, ontem mesmo um falou assim para mim, eu queria te contar um segredo, mas eu não sei se eu vou te contar. Eu falei, mas a hora que você estiver preparado, você sabe que você pode me contar. Era uma besteira da escola, mas ele quis me contar como um segredo, aquilo era importante para ele. Esse vínculo eu sinto como professora que falta nas mães dos meus alunos. Não que eu seja a melhor mãe do mundo, estou longe disso, mas eu procuro sempre televisão, final de semana em casa, nem pensar. Se tiver sol, então... Você consegue controlar a TV também? Também, porque é isso que eu estava falando, como eu sou uma privilegiada e meus filhos também, de morar numa casa, né? A gente tem cachorro, tem quintal, tem espaço, isso facilita. Mas o que também não justifica você enfurnar seu filho, tem mães que não falam com as crianças, não entendo, sabe? Não falam. Não se comunicam. Depois, o nosso exemplo faz diferença, porque, por exemplo, eu nem Facebook no telefone eu tenho. Eu entro no Facebook uma vez, eu estou sempre atrasada. Você realmente é um pouco avessa às tecnologias. Eu tenho WhatsApp, me comunico, gosto, me divirto, acho importante, acho que facilitou muito a vida das pessoas, a tecnologia, né? Não é que eu queira voltar para a idade da pedra, não. Eu acho realmente que foi sensacional. Viemos aqui através de um aplicativo para ensinar o caminho, né? Mas você não pode trocar o afeto, o contato. Limites, sabe, né? Não é assim, eu sou a mãe que dá chilique, dou chilique e sou boazinha, mas dou mais chilique do que sou boazinha. Porque, eu quero aproveitar essa deixa que você falou, a gente não pode perder o afeto.
e chamar a Juliana Cunha para conversar com a gente. Juliana, tudo bem? Olá, tudo bem a todos? Obrigada por participar do Conexão. Me conta uma coisa, os pais realmente não precisam ser experts em tecnologia para lidar com essa questão junto aos filhos, impor limites, pelo contrário, né? Isso é super importante, a gente desconstruir essa percepção de que as crianças já sabem tudo, de que elas já nascem sabendo usar. Elas podem sim ter mais facilidade de acesso e de uso, enfim, mas falta sim um modo como elas se apropriam. Isso é importante, a participação dos pais. Então as crianças nem sempre elas têm habilidades básicas para se apropriar com mais segurança das tecnologias. Então acho que nesse aspecto da apropriação, a participação dos pais e a mediação dos pais é super importante. E aí vale sim, como a própria Evelyn trouxe, ter espaços para falar com os filhos, para conversar com eles. Então, mesmo que o pai não seja muito afeito e com facilidade de uso das tecnologias, ele ainda assim pode usar esses espaços que ele tem de convivência com o filho para perguntar sobre o que eles fazem, quem são os amigos dele, as mesmas conversas e perguntas que um pai pode ter quando o filho vai para a escola ou quando o filho vai para a casa de um amigo, também vale na vida online do filho. Então, ter esse espaço de diálogo, de conversa e um laço de confiança também. É super importante que os pais estabeleçam acordos. Então, não dá só para a gente fazer como alguns pais fazem, de querer ver escondido, de ter a senha do filho, mas não ter um acordo com ele claro a respeito disso. Então, poder ter acordos claros e, claro, né, sempre aí com a participação e escutando o que os filhos acham também. E, claro, sempre poder acompanhar, especialmente nos primeiros anos. Nos primeiros anos é importante estabelecer horários que as crianças acessem próximos a algum adulto responsável. Então, os primeiros anos de navegação, sempre em horários que os pais estejam próximos ou algum responsável também. Agora, Juliana, depois que passa essa certa fase aí da infância, chega a adolescência, aí meio que a gente, entre aspas, perde o controle, né? É preciso manter o controle, mas os filhos estão mais exigentes. Eles choram, eles pedem, mas só eu não tenho. Eu preciso usar para me comunicar, eu preciso estar no grupo, eu preciso desse jogo, eu preciso desse videogame. Enfim, existem também tecnologias para garantir essa segurança, o mínimo de segurança. O que está disponível hoje para os pais, Juliana? Os pais, alguns deles costumam usar alguns softwares que a gente chama de controle parental, especialmente na infância, poder restringir aí, porque de fato você, por exemplo, quando uma criança acessa um portal de vídeo, é possível que apareçam vídeos que não são apropriados para a idade dela. Então sempre é possível configurar essas páginas e os programas para eles só exibirem conteúdos que sejam apropriados para determinada idade. Mas mesmo esses softwares, mesmo essas configurações, elas não são 100%. Então pode haver falha e aí em alguma medida a criança pode estar exposta a algo que a incomode, que não seja apropriado para ela, que seja muito violento. E então vale a conversa também. Então esses programas, eles têm um papel importante, especialmente para conteúdos que não são apropriados para crianças, mas ainda assim eles não são suficientes, eles não substituem o diálogo nem a mediação parental. Então o legal é que eles andem juntos, caminhando juntos. Na adolescência, eu acho que as regras precisam ser repensadas mesmo, porque na adolescência é um momento de preparação para a vida adulta, a gente espera que eles ganhem mais autonomia, mais independência. A gente sabe que a adolescência também, os laços de amizade ficam tão importantes quanto os laços familiares. E é legal que a rede social oferece isso muito para os adolescentes, é o momento de encontrar com os amigos. Então, vale também os pais escutarem mais esses adolescentes, estabelecerem acordos que os adolescentes possam cumprir, né? Não dá para ser uma coisa imposta, uma autoridade unilateral, mas entender que aí preciso talvez sentar de novo para repensar esses contratos e esses acordos de acesso. Tá bom. Aqui no estúdio, Evelyn, você queria fazer alguma pergunta? Eu vi que você fez um movimento. Eu acho que Juliana está correta em falar, mas logicamente que os adolescentes desafiam, né? A primeira coisa, a adolescente é desafiar a regra de paz
e por isso, de novo, a importância do diálogo, né? E nós estamos vendo adolescentes ultrapassando o horário, né? Então, como pediatra, nós estamos preocupados já com os prejuízos, com os danos à saúde. Então, o adolescente que não dorme, o adolescente que vai esticando, adolescente que não faz os exercícios, adolescente que nem sabe mais o que é um pôr do sol ou o nascer do sol, uma praia, às vezes, né? Então, fora problemas de postura, problemas de audição, problemas de visão. Começa a afetar a saúde. Começa a afetar a saúde, as emoções, adolescentes que não sabem mais falar, conversar um com o outro. Não olha, né? Não sabem expressar emoções. Né? Então, hoje em dia nós temos os emoticons, os emojis, então é só digitar alguma coisa e por isso muitos adolescentes também nas redes sociais, né? Então, as meninas mais nas redes sociais, os meninos mais nos jogos, videogames e jogos online, com violência. Então, é preciso estar conversando também com os adolescentes, né? Mostrando um modelo, e Juliana falou a palavra certa, é mediação dos pais, né? Na pesquisa que nós estávamos... Eu só vou voltar a ver se a Juliana quer fazer alguma observação em relação a isso, a questão da saúde das crianças e dos adolescentes. No serviço que eu coordeno, eu escuto muitos adolescentes, eles acessam e conversam conosco por um chat que a gente oferece, é um serviço de orientação para uso seguro. E a gente percebe, sim, que em alguns casos é preocupante, mas é sempre bom também avaliar, e aí vale, sim, o pediatra, vale o psicólogo, avaliar o que está acontecendo, porque geralmente quando o adolescente não vai bem ou de alguma forma começa a sofrer com o uso da internet, também tem a ver com outros fatores, outras variáveis que podem estar ali sofrendo, uma depressão, uma ansiedade, vem sempre com algum tipo de sofrimento associado. Então, eu acho que vale ter esse olhar mais cuidadoso para entender. Quer dizer, a internet não é a causa, mas certamente ela está ali como um fator associado, ou muitas vezes uma consequência. O fato de alguém estar ali, de repente, sofrendo muito, e aí na internet ou no jogo isso se alivia, ou ele sente algum prazer, o que seja. Então, é bom fazer essa avaliação mais cuidadosa e aí, claro, o olhar dos pais aí que estão próximos e que podem escutar. E eu acho que a Evelyn, quando coloca que, de fato, o diálogo aí, especialmente nessa idade, e escutar o que eles têm a dizer também é importante. Juliana, para encerrar sua participação, eu queria que você fizesse algum comentário em relação à SaferNet, né? O que ela traz de informações em relação a essa questão e um convite para as pessoas acessarem o site. A SaferNet é uma organização e a gente recebe tanto denúncias de crimes de violações contra direitos humanos, como a gente também orienta e previne a ocorrência desses crimes. Então, a gente oferece um serviço, esse é um serviço que pode ser para os pais, pode ser para os próprios adolescentes também, na página www.canaldeajuda.org.br, e é uma equipe que está treinada para orientar para qualquer situação de violência ou de incômodo que uma criança, um adolescente ou alguém próximo a ela possa estar sofrendo na internet. Então, acessa o canaldeajuda.org.br que a gente pode orientar em tempo real. Bom, Juliana, obrigada pela sua participação aqui no Conexão. Um abraço. Obrigada também, um abraço. O que você quer acrescentar para a gente dessa pesquisa, Evelyn? Não, é justamente que nós estamos falando que muitos pais, né, e na pesquisa mostram que mais da metade dos pais não sabem que site seu filho está acessando, nem quando adolescente, né? Parte disso Juliana falou. E também uma outra coisa importante que Juliana falou é que nós chamamos famílias disfuncionais. Então, o jogo online, ou videogame, ou às vezes as redes sociais, são usadas como, entre aspas, calmantes, né? Então, a criança está tensa ou está deprimida por algum outro motivo e que usa, então, o jogo para distrair também, entre aspas, e com isso vai se tornando dependente. Então, é justamente essa transição do que nós chamamos um uso saudável para um uso problemático
é que é importante os pais estarem atentos. E por isso a Sociedade Brasileira de Pediatria escreveu as recomendações. São todas baseadas, eu vou mostrar aqui para todos, na pesquisa TIC Kids Online Brasil, realizada pelo Comitê Gestor da Internet. O CGI. O CGI. Tá até aqui o site na tela, quero mostrar para vocês bom. do CGI. Que bom, porque qualquer um pode acessar. Principalmente, eu recomendaria para professores, educadores acessarem, porque o que nós estamos falando não é, como nós falamos, um achismo, é um dado da realidade, né? Uma pesquisa realizada nas 5 regiões do Brasil e que está sendo, inclusive, comparada com países da Europa, né? Então, um dado, por exemplo... mais de 128 mil crianças e adolescentes na Europa com transtornos de sono. E nós também vamos ver essa realidade no Brasil. Eu estava vendo dessa pesquisa aqui um dado que 80% dos jovens, crianças e adolescentes da faixa entre 9 e 17 anos usam realmente a internet diariamente. E que desse grupo, 21% já sofreu alguma ofensa pela rede, ou seja, foram vítimas de cyberbullying. É muito grave isso, né? 10% procuraram formas de se machucar depois de acessar a internet, 8% buscaram formas de experimentar drogas e 7% tentaram suicídio. Então, não é para apavorar, mas é para alertar. É o alerta que nós estamos falando, né? Então, olha a preocupação. Nós estamos falando de cyberbullying na escola, redes de intolerância e de ódio, crianças aprendendo a desrespeitar o outro, né? Usando a rede social, quando devia estar aprendendo a conviver com o outro, né? Então, problemas de saúde, você falou sobre drogas, dietas malucas que garotas fazem com transtornos alimentares. A onda aí da anorexia, por exemplo. Anorexia, bulimia, sedentarismo, porque também ficam o tempo todo sentado. Então, e os problemas comportamentais, e você falou também do problema de suicídio, né? Então, nós tivemos uma morte no Brasil de um garoto que foi o que nós chamamos de desafio perigoso, né? Uma brincadeira perigosa. Foi a última que tivemos notícia, né? O estudante de Santos. Então, São Paulo. É tudo isso que nós estamos fazendo alerta. É muito bom, é interessante, não é só benefício, tá ficando mais inteligente. Não, a gente está vendo, inclusive, problemas de queda de rendimento escolar. Então, alertar, conversar com seu filho, saber o que seu filho está acessando, qual é o site, né? Limitar horas de sono, desligar, nós estamos falando muito sobre isso, desligar qualquer tela, televisão, ou 1 a 2 horas antes de dormir. Nós estamos falando de uma luz chamada LED, que tem a luz LED tem algo que nós chamamos uma onda azul, que é essa mesma aqui da televisão que faz essa... Enfim, e que também tem na tela. Então, isso prejudica a produção de um hormônio chamado melatonina, então, que vai prejudicar o sono. Então, por isso os transtornos de sono. Estamos falando de adolescentes que dormem, imagina, com o celular debaixo. Você ainda há pouco falou do rendimento escolar, quero trazer a conversa para a Aline. No ambiente escolar, você como professora de educação física, rapidamente, o que você percebe? Como é que esses estudantes estão na escola realmente dispersos, mais dispersos, a maioria deles, Aline? A Evelyn falou, assim, em relação à dispersão, eu não tenho muito o contato deles no dia a dia dentro de sala de aula. Eu tenho outro privilégio de todo mundo gostar da aula de educação física, mas inclusive está diminuindo, por incrível que pareça, né? Então, como eu faço um acordo com eles também no início do ano, quando eu pego algum aluno assim escondido, que eu olho que está no celular, eu só estendo a mão. Aí eles me devolvem porque já foi acordado. Então eu noto e tenho notado cada dia mais, infelizmente, crianças que não sabem fazer polichinelo. A gente sabia fazer polichinelo incrivelmente bem, né? O quê? Devem perguntar para você o quê? Fazer polichinelo, correr, que é o mais básico, né? O correr.
As crianças estão com dificuldade de correr. Coordenação né? E psicomotora. nenhum. Pode passar anos, a gente pode estar em 2000 e sei lá, né? Lá no futuro mesmo, ninguém vai substituir o contato. Nem com a bola, nem com o abraço. Nem com o abraço. Não vai ter. A gente está encerrando o programa, Muito importante chegamos que já ele falou. no topo da conversa, mas tem sempre muito assunto, muito a ser discutido sobre isso. Deixa uma mensagem final, como profissional de saúde, como representante da Sociedade de Pediatria, um recado para os pais e para os jovens também. Vai que algum adolescente escuta você aí. O recado é desconectar, né? Desconectar, dar uma oportunidade para a vida, como a Aline falou, nós estamos falando prescrever natureza, né? Ter momentos de convívio humano, natural, na vida, não só na tela, no imaginário, né? Então, a fantasia é importante, estar vivendo um mundo real também, né? Valorizar a realidade. Obrigada Isso. pela entrevista, Aline e Evelyn. Até a próxima oportunidade aqui no Conexão Obrigada a Futura. vocês. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite, você sabe, no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Até uma próxima. Tchau.